Noite, tudo bem com vocês, queridos? Nós vamos começar então mais uma aula e hoje nós iremos falar sobre o gênero textual debate com, claro, professora Melissa, que sou eu, quem vos fala. Gente, então vamos lá, sem enrolar. Esse gênero textual debate, o que é? Qual é o conceito? O debate é um texto argumentativo, ou seja, se tem que argumentar, tem que justificar a sua posição, né? E é um texto argumentativo oral, ok? Oral, então ele é mais falado. Caracterizado pelo discurso persuasivo, persuadir alguém é convencer alguém, cujo propósito é convencer os interlocutores sobre a validade da opinião defendida. Então, o debate, gente, ele é basicamente um tipo de texto, mas é um tipo de texto que você vai usar mais na oralidade, ok? E nessa oralidade, você tem que, no seu discurso, na sua fala, você tem que tentar ser o mais persuasivo possível para tentar convencer as pessoas com quem você está conversando ou debatendo que a sua opinião é uma opinião válida, é uma opinião importante. Ok, vamos então para o próximo slide. Qual é, então, a finalidade? Essa perguntinha eu sempre vou tentar colocar, porque é uma pergunta importante. Para que serve esse tipo de texto? Para que serve o debate? Serve para discutir, serve para contestar, serve para polemizar, né? Criar polêmicas, né? Vocês, adolescentes, amam criar polêmicas. Argumentar, né? Ou justificar a sua posição. Convencer alguém de algo, persuadir, ou, por fim, defender um ponto de vista. Então, quando você encontrar um trecho de um debate e se vier essa pergunta com relação à finalidade dele, qualquer uma dessas respostas aqui vai ser correta, tá? E todas estão ligadas a essa questão de o quê? De você tentar discutir, E quando eu falo discutir, gente, não é aquela discussão feia que você vê às vezes seu vizinho lá brigando, não. O discutir é conversar, entendeu? Conversar com argumentos, ok? Então vamos para o próximo slide. Quais são as situações de debate, tá? Vocês vão ver que existem dois tipos de situação de debate. Primeiro tipo de situação de debate são as situações informais. Quando que essas situações informais acontecem? É quando o debate acontece onde? No nosso cotidiano. Lembrando que debate não é briga, tá bom? Mas no nosso dia a dia, às vezes quando nós estamos conversando com um amigo, com um vizinho, com um primo, com a própria mãe ou com o próprio pai, você tenta, às vezes, argumentar ou defender uma posição sua. Por exemplo, às vezes você quer sair para uma festa e seu pai não está querendo deixar você ir. E aí você pode usar dos seus argumentos para que ele te deixe ir, para tentar convencê-lo. Você não vai fazer isso com a brutalidade, porque ele não vai deixar provavelmente, mas você vai utilizar de argumentos. Então isso chega a ser um debate? Chega a ser sim um debate, tá? Só que nesse caso das situações informais, ou seja, esses debates que acontecem no dia a dia, você vai utilizar a linguagem coloquial, que é a linguagem que você usa no dia a dia com as pessoas. Fala, e aí, beleza? Tudo bem? Ou seja, você não precisa ficar tão preocupado com a forma como você vai se dirigir à pessoa, ok? Né? Preocupado, eu digo gramaticalmente, não com relação a respeito. Respeito sempre é bom e cabe em qualquer lugar, né? Ok, e situações formais? Esse é o outro tipo de situação, a situação contrária. Essas situações formais, elas vão acontecer quando? Quando que esse debate vai acontecer? Quando o debate ocorre entre candidatos a um cargo político,
entre participantes de um congresso científico. Por exemplo, no próprio congresso mesmo, no nosso congresso lá, onde tem os deputados, onde tem os senadores, lá acontece um debate formal, tá? Mas é um debate? É. Na sala de aula, para abordar um tema polêmico, né? E nesse caso, então, nesse tipo de situação, você vai utilizar a linguagem formal, ou seja, você não vai poder utilizar gírias, nem falar todas esses tipos de palavreado que você utiliza geralmente quando você está numa conversa, né, com o seu colega, tá bom? Então vai ter que ser mais formal, vai ter que estar mais assim dentro da gramática, né, dentro das normas, ok? Então nós vimos agora os dois tipos de situação, né? Então agora nós vamos ver os tipos de debate. Então tá lá o nosso gênero textual, né, que é o debate. E aí vocês vão ver que existe dois tipos de debate, tá? Na verdade, existem mais classificações, mas aqui nessa aula eu vou abordar só dois tipos de debate, que é o debate deliberativo e o próximo debate que nós veremos nos próximos slides, tá? Então, o que é esse negócio do debate deliberativo? Deliberar, né? Você deve estar se perguntando, o que é deliberar? O que é deliberativo? Deliberativo vem de deliberar. Deliberar é tomar uma decisão ou resolver algo mediante uma discussão. Então, é você tomar uma decisão, mas não é você tomar uma decisão sozinho, é você tomar uma decisão depois que todos opinaram acerca daquilo, tá bom? Aí sim é deliberar, é chegar a uma conclusão, chegar a um veredito. No debate deliberativo, os participantes pensam sobre o tema, elaboram hipóteses, argumentam sobre essas hipóteses, né? Ouvem os argumentos dos outros para decidir qual a melhor decisão a ser tomada. Ou seja, esse debate deliberativo geralmente acontece na sala de aula, gente. Por exemplo, no começo desse ano, antes da pandemia, vocês chegaram a conversar, ou seja, essa conversa foi uma espécie de debate, onde vocês deliberaram, por exemplo, qual seria a camiseta que seria utilizada por vocês, ok? Que na verdade, né, gente, nem foi usada direito, nem foi usada porque nem foi feita, enfim, né, deixa esse negócio pra lá. Na escola, o debate deliberativo pode acontecer para decidir, por exemplo, sobre qual trabalho deve ser exposto no mural da escola, ou aonde, né, para onde ir na viagem de formatura, né? Ou então o grupo reúne-se para negociar uma decisão, ok? Então esse debate deliberativo, ele acontece constantemente, né? Ele é mais assim comum, digamos. Como agir então em um debate deliberativo? O que deve acontecer em um debate deliberativo? Qual a postura? Pensar na situação ou no tema proposto no debate. O que vai ser falado? Né? Sobre o que nós vamos decidir. Elaborar hipóteses para a melhor decisão. Ah, será que assim ou será que dessa forma? Como será que vai ser feito? Então você tem que levantar essas hipóteses, elaborar hipóteses. Elaborar também argumentos. Essas hipóteses, vamos voltar à questão das camisetas, né? Esse elaborar hipóteses aqui seria o quê? Aquelas várias camisetas, aqueles vários modelos de camisetas que vocês procuraram. Isso seriam as ditas hipóteses, ok? Agora, a parte do argumento é quando um começa a falar para o outro porque que ele acha que aquela camiseta preta é mais bonita, o outro, não, a camiseta azul é mais interessante por isso, aquilo. Ou seja, aqui vão ser utilizados os argumentos para se defender essas hipóteses que foram levantadas, tá bom? Ouvir as hipóteses e os argumentos dos outros participantes, né? Afinal, nós não somos os donos das razões, ou o dono da razão, né? A gente precisa ouvir o nosso colega também, ok? Decidir, se ele é deliberativo, então ele tem que ter uma decisão.
decidir sobre a melhor decisão a ser tomada. Observação, muito importante. Pode haver negociações e mudanças de posição durante o próprio debate. Foi o que aconteceu no caso da questão da camiseta. Um argumentou, o outro falou, levantaram hipóteses, levantaram argumentos. E o que acontece? Às vezes uma pessoa que queria uma camiseta branca, no final acabou achando que a camiseta preta seria a melhor. Então quer dizer que você pode mudar de opinião, tá bom? Dependendo dos argumentos, né? Dependendo das falas das pessoas, você pode perfeitamente mudar a sua opinião até se chegar a uma decisão. No caso das camisetas, a decisão foi tomada por meio de votação, tá bom? Então essa foi a forma que... Então toda essa situação que eu mostrei para vocês fez parte, ou seja, nada mais era do que um debate deliberativo, ok? Agora, então, nós vamos para o próximo tipo de debate. É o debate regrado, tá? Debate regrado. Gente, o debate regrado, eu quero que vocês fiquem muito atentos a essa aula. Inclusive, depois eu vou dar uma aula só sobre debate regrado, tá bom? Aqui eu vou dar uma pincelada bem rápida. Por quê? Porque, posteriormente, nós iremos fazer um trabalho sobre esse debate regrado, ok? Então, vamos lá. Debate regrado. Esse tipo de debate é realizado quando o tema do debate é polêmico. Né? Então, por exemplo, vamos falar se... deixa eu ver... Temas, assim, realmente polêmicos. Por exemplo, volta ou não volta às aulas presenciais? Isso é um tema polêmico, isso dá um bom debate. Será que é necessário voltar agora? Será que não? Como que seria isso, né? E seus participantes apresentam ideias controversas. Nesse tipo de debate, gente, sempre tem duas posições, tá bom? Sempre tem pessoas que pensam de forma contrária. Aliás, no nosso dia a dia, as nossas ideias sempre são controversas, né? Vocês já imaginaram se todos nós pensássemos da mesma forma? Isso seria muito estranho, né? Ou seríamos robôs, né? Mas no caso aqui, nós temos sim opiniões controversas. E no caso do debate regrado, você vai ver que vão ter sempre dois lados, ok? Essa atividade apresenta regras e procedimentos específicos, tem que ter regras. Já não é mais aquela coisa bagunçada que um fala, o outro fala, o outro fala. Aqui tem que ter regras, tá? Tem que ter procedimentos específicos, né? O que requer tempo e preparação da equipe. Tá vendo que é uma coisa bem mais elaborada? Inclusive, eu vou pedir para vocês assistirem um filme, no qual, lá no filme, você vai ver perfeitamente como que acontece um debate regrado, ok? A disposição dos participantes no ambiente pode variar de acordo com a situação. A linguagem utilizada tem que ser, né, ou seja, geralmente vai ser a linguagem padrão, porque você está observando, é um debate, é um tipo de debate mais formal. Então, aqui tem que ser a linguagem padrão. Mas pode ser menos ou mais formal, de acordo com a situação, tá bom? Por exemplo, se nós formos fazer um debate na sala, provavelmente não vai ser tão padrão a linguagem de vocês, mas isso pode ser combinado, porque nós estamos lidando com adolescentes, ok? Então, realmente, pode haver uma sessão, né? Ou seja, nós podemos ceder que haja, então, um acordo para que essa linguagem não seja assim tão formal, ok? Próximo slide, então. O debate regrado, ele é composto de quê? Por quê? Tá? Então, vamos lá. O debate regrado, ele tem que ter um moderador ou mediador, tá? Quem que é esse moderador ou mediador? Esse moderador ou mediador é uma pessoa muito importante. Ele é quem dita as regras,
ele é quem apresenta o tema a ser discutido, ele escolhe os debatedores, quem que vai debater com quem, ele estipula o tempo de cada um, né? Por exemplo, você tem 1 minuto para argumentar, né? É ele quem interrompe, é como se fosse o apresentador. Vocês já viram, por exemplo, quando está na época de campanha política e que as emissoras promovem aqueles debates, né? Onde os candidatos vão falar sobre determinados temas e tal. Então, sempre tem uma espécie de apresentador. Por isso que eu coloquei essa mocinha aqui, ó, dançando, tá bom? Ela tá dançando, ela tá animando o debate, ok? Quando necessário, coordena o debate, visto que quando um debatedor está com dificuldades argumentativas, o que esse mediador tem que fazer? Cabe ao mesmo passar a vez para outro debatedor com melhores argumentos. Se ele não fizer isso, o debate morre, o debate fica sem graça, a pessoa fica sem graça, entendeu? Então tem que ser uma pessoa que tenha esse jogo de cintura, tá bom? Ele também avalia os argumentos, julga se os argumentos são bons ou não, tá? E inicia e encerra a discussão, ok? Então é uma pessoa muito importante, né? É como se fosse um juiz. Quem são, então, os debatedores? Os debatedores, eles expõem suas ideias e tentam convencer os interlocutores. Interlocutores é a outra pessoa com quem ele está debatendo, tá bom? Esse é o interlocutor. A outra pessoa com quem ele está debatendo, com quem ele está discutindo, ou até o próprio moderador também, tá bom? Fazendo uso de argumentos, né? Lógico que argumentos baseados em fatos, razões, explicações, né? E tudo com muito respeito, né? Lembrando que nós estamos falando de ideias, não estamos falando de pessoas, tá bom? O que mais? A terceira parte do nosso debate é a audiência, o público. São as pessoas que assistem ao debate. Podem fazer perguntas aos debatedores, né? É claro que com a mediação do moderador, na hora que o moderador falar que o público pode fazer a pergunta. E se o moderador permitir, dentro das regras estabelecidas previamente, né? Logicamente. Pode também tomar partido sobre o tema discutido, né? Falar que concorda com um ou que não, tal. Até apresentar o ponto de vista também. E, claro, decidir sobre a melhor exposição. Quem conseguiu argumentar melhor, ok? Esse é o debate regrado. Esse vai ser o nosso trabalho também desse bimestre, tá bom? Eu vou dar uma aulinha para vocês depois, falando as regras, explicando tudo, tá? Vai valer nota. Vamos então às orientações. Ok. Primeira coisa, assistir a segunda aula sobre debate regrado, que vai estar lá no canal do YouTube, ok? Da escola. Próxima coisa, assistir com muita atenção a esse filme aqui, chama O Grande Desafio. Eu vou disponibilizar o link para vocês entrarem e assistirem, mas tem no YouTube, tá? De graça, sem problema nenhum, dá para você assistir. E esse filme ele vai mostrar exatamente como que é que acontece um debate regrado. Eu preciso que vocês assistam. Se você não assistir, você não vai conseguir fazer o trabalho depois, ok? Responder as atividades da apostila de língua portuguesa, dos números 11 ao 15. E você vai ver que tem perguntas específicas do filme, então tem que assistir mesmo, tá? Vai tirar foto das respostas e postar no aplicativo Google Sala de Aula ou Google Classroom, ok? Depois, aí que vem, né, a outra parte. Assistir ao vídeo com as orientações do trabalho de português que eu vou passar para vocês. Esse trabalho de português já estou adiantando que vai ser um debate regrado. Só que aqui nessas orientações eu vou fazer a divisão dos alunos, a divisão dos temas, tá bom? E vocês vão ter um tempo para preparar e aí vem então a última parte, que é comparecer à aula ao vivo que nós faremos
para que você faça a apresentação do trabalho, que nada mais é que vai ser, né, no caso, o próprio debate regrado que nós faremos do nono ano, dos nonos anos, ok? Enfim, então, para essa primeira videoaula, é isso daí, tá bom? A bibliografia tá aqui. Eu tirei praticamente todo o conteúdo desse slide aqui, só que o slide ele era muito grande, então eu resolvi fazer por partes, tá bom? Foi da Secretaria de Educação de Pernambuco, ok? Coloquei esse formando aqui, porque eu lembrei, né, gente, que esse ano é o ano que vocês estariam formando, né? E até a próxima!